A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, alô, amigos ouvintes da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, todas as semanas falando sobre cinema brasileiro aqui na nossa Central 3, nosso programa de número 191. Eu sou o Lucas Borges, mais uma vez aqui com o Murilo Costa e Paulo Júnior, hoje para falar de cinema e também para falar sobre a cidade, sobre urbanismo, sobre a gana do mercado imobiliário. Não é isso, Paulo Silva Júnior? Dali Lucas, pois é, a gente vai falar de banco imobiliário com o diretor Miguel Antunes Ramos. O filme está disponível gratuitamente por esses dias no site da distribuidora Embaúba Filmes e entra também no VOD, aí para locação, paga a partir de 18 de agosto. Eu vou passar a sinopse aqui rapidinho antes da gente ir para o papo. Brian caminha por seu bairro de infância procurando novas áreas para uma incorporação imobiliária. Romeu, em seu escritório envidraçado, desenha uma estratégia de marketing. Carla planeja seus novos investimentos vendo a cidade do alto. Um jogo de tabuleiro, uma imagem de futuro, um projeto de cidade. Eu te diria que daqui uns 5 anos, um terço do que vocês estão vendo aqui vai virar prédio. Daqui 10 anos, metade. Como você disse na apresentação e como a sinopse já deixa claro, um documentário que vai tratar dessa cidade que cresce cada vez mais, né? Pensando sob o olhar do seu mercado imobiliário, dos seus arranha-céus, e também tudo que esse mercado, essa procura por moradia, mas também por produzir novos empreendimentos, por encontrar novas oportunidades, como todo esse mercado funciona a partir de experiências de alguns profissionais da área aí na Grande São Paulo. Queria fazer a primeira pergunta, pedindo para o Miguel fazer uma observação a respeito do cinema dele, né? Não é a primeira vez que você olha para a questão do urbanismo na cidade, né, Miguel? Fez isso em Salomão, em A Era do Ouro, Castelo, todos eles curta-metragens. Agora faz isso em um longa, no Banco Imobiliário. O que me chama a atenção é que você grava o que está acontecendo na nossa cidade de uma forma neutra. Quem não tem uma visão negativa a respeito dos rumos que a cidade está tomando quanto ao urbanismo, não necessariamente vai achar que aquilo é uma crítica, que você está colocando problemas diante da tela. E me pareceu bastante curioso também que em banco imobiliário a gente não tem nenhum urbanista, nenhum professor de arquitetura, enfim, nenhum pensador que tenderia a criticar bastante o modelo de mercado do mercado imobiliário, e sim pessoas que trabalham no meio, né, e suas histórias. Gostaria que você contasse um pouco sobre as suas escolhas no filme, suas escolhas quanto aos personagens, principalmente. Bacana, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela entrevista. Sobre os meus outros filmes, eu acho que, de fato, eu sempre me interessei muito por filmar a cidade, né? Enfim, morando em São Paulo é uma coisa muito forte, crescimento de prédios, enfim, se você faz qualquer percurso com regularidade, ao longo de 1 ou 2 anos, você vê que está tudo mudando, esses prédios crescem muito rapidamente, assim. Então, acho que de viver aqui, eu sempre fui muito motivado para filmar esse movimento urbano que é muito realmente presente, assim. Você falou, Lucas, de uma forma neutra, né? Eu não sei se eu concordo que a forma seja neutra, não. Eu acho que o que eu sinto, em um certo sentido, é que a gente vive em uma era em que tudo é muito discursivo, muito fácil. E por mais que eu concorde com os discursos críticos que se fazem sobre o crescimento das cidades, eu leio textos de urbanistas e eu gosto e eu concordo com eles, ao mesmo tempo, cinematograficamente, eu acho que não teria muito o que dizer se eu entrevistasse alguém com quem eu simplesmente concordo. Quer dizer, a ideia era fazer um filme, tanto esse quanto os outros, nos quais você pudesse acessar algo em si mesmo e não um discurso sobre as coisas. Eu acho que eu me incomodo um pouco com uma coisa muito discursiva, porque me parece, em um certo sentido, mesmo que seja algo que eu concordo, potencialmente falso. Assim. Então, quando a gente vai lá, sei lá, a gente fez um curta que chama sobre estacionamentos. A gente estava tentando filmar esses espaços que são transformados, né, que viram estacionamentos, porque tem algo nesse movimento que quase que acontece antes do discurso. Assim. Então, acho que o interesse por
registrar as coisas antes delas virarem discurso mesmo. Sobre a escolha dos personagens, eu acho que a ideia central do Banco Imobiliário é que a gente vê muito esse movimento da cidade, né? Você vê prédios crescendo pela cidade toda, enfim, é uma coisa que muita gente nota, mas a gente quase nunca nota isso como um processo, como algo que tem um agente, né? Que tem agentes, que tem pessoas que gastam o tempo fazendo aquilo, que ganham dinheiro com aquilo. Então, a ideia era um pouco filmar as pessoas que de fato produzem aquela realidade material, assim, que não é autônoma, não é que do nada brota um prédio, né? O prédio existe porque muita gente trabalhou para que aquilo existisse, muita gente ganhou com aquele prédio acontecendo. Então, eu acho que tem algo de querer um pouco desnaturalizar uma coisa que se aparenta como natural, esses prédios que crescem para todo lado, enfim. Então, acho que o sentido geral era um pouco esse. O Murilo falando, Miguel, tudo bem? Beleza? Uma coisa que, até aproveitando o gancho que o Lucas puxou, né, sobre o filme não ter um discurso, não ir tão para cima das questões, eu gostei disso, na verdade. Eu achei que ele passa uma leveza por não ter um discurso, uma coisa panfletária por trás. Você aborda um tema complexo, mas sem a pretensão de esgotar o assunto, de dar aquela carimbada de verdade, colocar um figurão estudioso falando e pronto. É um ensaio bem aberto, né? Mostra um mosaico, cenas inusitadas, contradições, ironias. E eu gostei muito de algumas sacadas, principalmente de montagem, como a cena da TV giratória. Aquela cena é muito boa. Os condomínios inspirados em Miami, um apartamento de 18 metros. Em todo o Brasil não tem um apartamento mais compacto como este daqui, que são de 18 metros quadrados. Aqui no Brasil está sendo ainda visto como uma coisa muito ultrajante. O pessoal fala assim, nossa, é muito pequeno. Não é que o imóvel é pequeno, ele é compacto, ele é diferenciado, é para um público seleto, é para um público exclusivo. E vendo os seus curtas, o Castelo e o E principalmente, eles são mais frios, eles apelam para a linguagem, edição, estética, som, são mais ensaios experimentais mesmo. E me parece que algumas ideias já estavam por lá, né? Só que com uma narrativa diferente, menos fechada. E nesse longa você vai para uma abordagem mais humana. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio, então, de partir para um longa dentro da temática que já movia os seus curtas, né? Dentro do universo que você já conhece, mas ao mesmo tempo incorporando uma análise maior, falando com mais gente, uma coisa um pouco menos subentendida, né? Com discurso, entrevistas. Como você foi pensando nesses elementos extras, né, para compor esse mosaico mais amplo da questão e transformar esse universo que você já estava acostumado em longa? Sobre as coisas já estarem lá, eu acho que era um pouco isso mesmo, quer dizer, eu acho que os curtas, eles são, para mim, acho que para muita gente, um espaço muito de experimentação, né? Então, sei lá, no Salomão, por exemplo, é um curta bem curto, que a gente fez de 4 minutos. Eu falo a gente porque o Alexandre, que está na fotografia, a Helena, que fez o E junto, o Gui, enfim, tem pessoas que a gente está sempre trocando juntos, né? Mas no Salomão, por exemplo, é um filme que a gente filmou imagens do Templo de Salomão que estavam coladas na parede, né, do lado de fora, e a gente ficou filmando porque se interessou por aquilo e as pessoas passavam. E aí tem um certo jogo que a gente foi notando, enquanto fazia mesmo, o que acontecia entre o tamanho real de alguém e essa imagem, que é uma imagem na qual uma pessoa fica do tamanho do prédio, né? Porque a imagem tem uns 2 metros, assim. Então, sei lá, um exemplo, que ali a gente viu surgir algo um pouco empiricamente, enfim, que no banco a gente usa, né? Tem uma hora que a gente enquadra uma imagem publicitária e uma pessoa passa do mesmo jeito. Então, para mim, os curtas são formas de um pouco experimentar de uma forma mais solta algo que aí a gente depois tentou condensar coisas que a gente tinha trabalhado nos outros filmes, assim, enfim. Sobre o que você mencionou de ser menos frio, né, eu acho que de fato tem um jogo, assim, que esse é o primeiro filme que a gente fez que tem entrevista, né, porque, como eu falei, a ideia era tentar ver quem constrói, quem faz essa ação humana mesmo por trás. Só que o discurso, por um lado, ele é também, às vezes, todo o discurso ele pode ser um pouco frio, um pouco de difícil apreensão, um pouco até pretensamente neutro, né? Mesmo coisas, acho que o filme tem isso, mesmo coisas que às vezes são agressivas e absurdas, elas são ditas de uma forma um pouco neutra. Então, na montagem, a gente às vezes trabalhou com cortes que davam um certo sentido quase irônico em algum lugar, enfim, para um pouco, enfim, construir outras camadas sobre os textos que estão sendo ditos, assim, né? Sobre partir para um longa, na verdade, quando a gente estava fazendo, o filme veio de um edital de curta, né, um filme super, assim, baixo orçamento,
quando a gente estava fazendo, eu não tinha muita certeza de que ia ser um longa, não era um filme que a gente tinha totalmente um roteiro. A ideia inicial era um pouco pegar um prédio, um pouco filmar as pessoas que fazem esse processo meio dele inteiro, né? Então, começa com os corretores de terreno que encontram o terreno, meio como esse processo se dá, enfim. Então, a gente foi filmando de uma forma um pouco solta e acho que aos poucos a gente foi percebendo que seria um filme mais longo que um curta, assim. E aí foi um pouco na edição que ele ficou com esse tempo mesmo que ele tem de 62 minutos. Miguel, a primeira pergunta falou um pouco disso e o Murilo também agora trouxe a coisa dos personagens mais humanos. Eu queria que você explicasse um pouco esse acesso às pessoas. Claro que não são famosas ou, enfim, são pessoas que a gente encontra até no dia a dia, né? Corretores de imóveis, gente que trabalha em empresa, enfim. Mas um acesso que, de certa forma, eu queria entender como que foi a abordagem com eles mesmo. Se em algum momento você teve que tomar um cuidado para não parecer que você podia estar fazendo esse discurso um pouco mais panfletário ou caricatural dos caras, se todo mundo estava sacando muito bem qual que era a pegada do seu filme, porque sempre que a gente, acho que é comum assim, né, assistindo um documentário, a gente sempre fica pensando, porra, o que o cara estava achando ali, né, que filme ele achou que o Miguel estava fazendo. Conta um pouco isso, assim, como é que essa galera foi entendendo o que você queria mostrar e que cuidados ou que conversas você teve para construir ali uma relação ética, né, para convencer as pessoas que você não estava ali para ridicularizar, expor ou nada do tipo, você estava querendo contar um pouco como que é o trabalho deles. Eu acho que essa é uma boa questão, assim, eu acho que o filme, ele caminha nessa linha tênue, né, porque sempre foi fazer um filme de universo ao qual a gente, em algum lugar, é crítico, mas, ao mesmo tempo, sem desrespeitar os personagens que a gente está conversando, né. Em relação aos corretores, que são, na verdade, a maior parte dos personagens do filme, eu acho que tem uma certa concordância, no sentido, o que eles queriam do filme e o que a gente queria é a mesma coisa, porque os corretores, que são personagens que eu não conhecia antes do filme, que são personagens muito ricos, né? Eles são, às vezes, atores, né? Eles são quase showmans, eles têm performances mesmo de venda, assim, eles têm os nomes de guerra. Então, eu acho que tinha um certo desejo desses personagens de se expor, em um certo sentido, né? De se expor enquanto esses personagens também, né? Ou seja, eles tinham um certo desejo de performar e a gente tinha também um desejo de registrar essas performances. Então, nesse lugar, eu acho que tinha uma certa convergência, assim, vários personagens viram filmes, se interessaram, assim, não foi uma coisa tensa. Em relação aos incorporadores, enfim, tinha essa relação, que eu acho também, é curioso, eu já pensei nisso, né? A gente vê poucos documentários sobre personagens assim, mas existem muitas matérias, por exemplo, revistas de luxo, sei lá, um dia eu vi pela internet, Veja Luxo, não sei o quê, vários personagens que a gente quereria filmar neste mesmo lugar, falam para revistas e jornais, né? Só que não falam nunca para cinema. Então, a ideia era um pouco, enfim, colocar uma câmera de um documentário diante desses personagens. Miguel, o que te move a filmar a cidade, o urbanismo, essa temática que está tão presente nos seus filmes, é o quê? É fascínio, é incômodo, é indignação? E qual seria o próximo filme que você gravaria a respeito desse assunto? O que me move? Não tenho certeza da resposta. Eu acho que tem, talvez, uma certa mistura de fascínio com incômodo. Tem um pouco de fascínio, assim. Primeiro que eu acho que esse universo todo, essas construções, são coisas muito fortes, assim, né? Um prédio em obras tem uma certa grandiloquência que me atrai em algum lugar. Então, e eu acredito também, tanto nesse filme como em outros, que o mundo, mesmo o mundo que você seja crítico, eu acredito numa coisa de filmar sem nojo, assim. Então, sei lá, a gente fez, por exemplo, nesse filme, tem uma hora que a gente está falando com quem faz a propaganda dos prédios, né? E aí a gente usa a propaganda em full screen, porque ela tem uma certa potência. Ela, claro que ao mesmo tempo é uma coisa muito, muito reificada, enfim, né? Muito mentirosa, mas ao mesmo tempo tem uma certa beleza, mesmo que uma beleza falsa. Então a ideia era um pouco desse e de outro sempre foi se deixar tocar por aquilo que a gente está de alguma forma querendo também criticar. Mas eu acho que o que me atrai nesse sentido é que esse mundo é muito decisivo, né? Assim, uma vez que um prédio esteja pronto, ele nunca mais vai sair de lá, tá certo? Os prédios ficam para sempre, assim. É muito raro um prédio ser demolido. Então, é um pouco como se tivesse
ver esses prédios sendo construídos é ver a cidade se desenhando para sempre, né? Uma coisa que está se construindo que vai ficar até o fim dos tempos daquela forma. Então, e ao mesmo tempo, eu acho curioso, porque também quando você vê um prédio em obras, é como se ele pudesse ser várias coisas, né? Tem uma certa energia potencial, assim, ele poderia ser uma coisa ou outra, mas ele também acaba sendo sempre idêntico àquela imagem publicitária de onde ele saiu. Então, também é curioso que tem como se o prédio sempre acabasse no mesmo lugar, assim. Sobre o que eu faria hoje, eu não tenho certeza, assim. Eu acabei fazendo filmes em outro lugar, enfim, a gente fez um filme que ficou pronto ano passado sobre famílias indígenas que vivem na cidade, então é um pouco também sobre Minha Casa Minha Vida, que chama Filhos de Macunaíma, um filme que já ficou pronto. E agora eu não sei, assim, eu me interesso muito por uma coisa de como que os discursos se constroem, assim. Então tem uma coisa que eu acho que o filme tem sobre propaganda, sobre publicidade, que talvez me interessaria desenvolver, mas eu não tenho ainda certeza de como seria isso. Miguel, me chamou a atenção um personagem que ele tá na caça ali, né? Procurando casas para comprar, derrubar, procurando cercar meio que um bairro inteiro, uma rua inteira para erguer um prédio grande. E isso me passou uma sensação assim, claro, muito menos romantizada, menos bem versus mal, humana mesmo, mas me passou um pouco a questão do Aquários, o filme Aquários com a Sônia Braga, do Kleber Mendonça. Eu pensei nas cenas que o engenheiro confronta a Sônia Braga, som do apartamento, tenta várias abordagens. E é interessante a gente ver esses bastidores do processo predatório, imobiliário, do capital olhando os espaços, querendo engolir, mas ver isso de uma perspectiva humana, acompanhando as pessoas, seguindo, não é caricato, né? Então eu queria saber de você, assim, acompanhando tão de perto esse lado humano, seguindo os personagens, conversando, o quanto isso mexeu com convicções que você de repente já tinha quando pensou o filme originalmente, ou até mesmo quando você começou a se interessar por esses temas, né, na época dos curtas ainda. Como que foi esse processo de entrar no lado humano? O que você precisou deixar de lado? O que te surpreendeu? Eu acho que uma coisa que eu aprendi com o filme, e foi, enfim, como tem algo de bonito e também de cruel, assim, como... Porque é uma questão quase que de capitalismo, no fundo, né? Como essa produção econômica, ela atravessa as pessoas, né? Então, o Domingos, no fim, ali, quando ele fala naquela casa toda ferrada, que não é nada parecida com as casas que ele vende, com os prédios que ele vende, e ele fala de uma positividade total, né? Você vê que as pessoas são meio... Elas acreditam naquilo, elas são meio atravessadas mesmo por isso, né? Tem uma cena, tem um outro personagem que é o Trovão, né? Que ele fala... Você pode falar com o Jonas ou com o Trovão, quer dizer, ele realmente tem uma divisão subjetiva entre a dor e a persona que ele é mesmo, que é o nome pessoal dele, que é Jonas, né? Enfim, eu acho que isso tudo só mostra como, no fundo, é uma coisa muito complexa mesmo, né? Quer dizer, em vários sentidos, o trabalho constitui pessoas, ele meio funda sujeitos. Às vezes, eu acho que existe uma certa tendência a criticar posições de um ponto de vista puramente moral, né? Como se fosse, não, se você... O Aquários, talvez ele tenha isso, né? Quer dizer, aquele empreendedor, ele é bem vilanizado, né? Quase como se fosse, não, se você tivesse um empreendedor honesto, estaria tudo bem. E eu acho que a questão é uma questão de processo econômico, né? Tem uma parte do filme, até eu vi de novo, faz tempo que eu não via, que é marcante. Eu acho que logo no começo, um dos corretores de terreno, ele aponta várias casas, a gente comprou 10 casinhas, uma coisa... Também não são tantas, enfim, uma coisa meio... A gente comprou essas casas aqui, aí ele fala, a área X metros, ele fala, o valor geral de venda, que chama de VGV, dessa área é de 100 milhões de reais. Quer dizer, então, você vê ali 10 casinhas que vão ser destruídas e um VGV de 100 milhões de reais. Então, tem um processo nesse sentido que é um processo quase que... Como que separa uma coisa assim, se essas 10 casinhas podem valer 100 milhões de reais? É um processo difícil, assim. E é curioso que o Aquários, ele é um filme super interessante em vários sentidos, mas eu já pensei sobre isso, assim, que de alguma forma ele caminha numa certa linha tênue, assim, né, entre que a própria personagem da Clara, que é uma personagem inteira positivada pelo filme, né, que o grande fim do filme, ao invés dela ser essa heroína positiva que se vinga dos vilões incorporadores, seria quase se ela percebesse que o dinheiro dela também vem de uma construção de prédios em outro lugar, né, no sentido de que esse processo capitalista de produção de terras, enfim, ela também faz parte, no caso, como proprietária, ela é rica, né? Assim, ela também está nesse jogo, em algum sentido, mesmo que ela seja de uma elite que o filme define quase que como mais culta do que aquela que está sendo criticada, sei lá. E tem um personagem seu, ele diz até, ele usa a frase, todo mundo faz parte do mercado imobiliário, todo mundo está alugando ou comprando um espaço, todo mundo que mora em algum lugar, né? Não dá para ignorar isso totalmente,
e querer se colocar acima moralmente da discussão. Isso que eu achei interessante também. E como você falou no começo, né, as coisas estão muito acirradas hoje em dia. Eu achei legal ver o outro lado, assim, também. Ver um cara feliz porque vendeu um apartamento, ver o cara ali feliz com a empresa que ele construiu, falando sobre os negócios, ele até se emociona, né, chora, o construtor. Tem esse lado humano bem legal também, acho massa. Agora, tem uma coisa, né, que eu fico pensando, a gente filmou esse filme já faz um tempo, né? Muito antes, obviamente, de existir Bolsonaro, bolsonarismo e tal. Então, era um filme de contato com autoridades, né, com pessoas que estão em outro lugar em relação a gente, mas onde tinha um contato possível, que se resumia naqueles encontros que foram filmados. Hoje em dia, não sei se seria possível, né, filmar esse mesmo universo. Quer dizer, hoje em dia, eu sinto que tudo se acirrou de uma forma mais tensa, né? Sei lá, tem um incorporador que é um dos maiores apoiadores do Bolsonaro, né? Quer dizer, a coisa agora virou com um nível de violência que eu não sei como seria filmar esse mesmo filme hoje em dia, assim. Total. Miguel, para a gente fechar, já te agradecendo, a gente falou bastante desse olhar para as pessoas e ao mesmo tempo fiquei pensando, né? A gente está gravando na noite de quarta-feira, dia 5, e logo mais você tem a live de lançamento, né? Para depois, quem quiser dar uma olhada no canal do YouTube da Embaúba Filmes, com a Raquel Ronick e o Guilherme Wisnik, duas pessoas que são pensadoras, críticas, formadoras de opinião aí na área do urbanismo, no sentido de pensar uma cidade e tal. E aí, com base nisso, né, você vai participar dessa mesa, né? Como que você acha que teu filme pode alimentar esse debate? O que você acha que ele pode trazer de novo? Enfim, imaginando, para pegar o exemplo aqui das duas pessoas presentes no lançamento, a Raquel e o Guilherme, o que você acha que eles podem olhar no seu filme e, de repente, trazer para as próximas elaborações deles? Onde que você acha que o Banco Imobiliário pega numa pessoa que está há tantos anos pensando a cidade, pensando questão de moradia, urbanização e tal? Putz, que pergunta difícil. Não sei, quer dizer, como pega para eles, acho que precisa perguntar para eles, né? Assim, eu não sei mesmo. Eu acho que me interessava no filme, que talvez interesse a eles, era que esse processo descrito tantas vezes como, mesmo pela crítica, como autônomo, como automático, como processo do capital, assim, na verdade é um processo feito por pessoas, né? Assim, com subjetividades, com escolhas, assim, então tanto, enfim, vários daqueles corretores, né, que são pessoas totalmente exploradas, enfim, são condições de trabalho péssimas e tal. Eu acho que me interessava justamente entender como todo prédio é feito a partir de várias subjetividades que os constroem. E, ao mesmo tempo, é curioso como o resultado dos prédios é tantas vezes parecido, apesar dessas subjetividades envolvidas, né? Acho que essa dicotomia que a gente estava um pouco querendo mostrar no filme, assim. Maravilha, Miguel. Muito obrigado pela sua atenção, pelo papo, que foi muito bacana. Obrigado a vocês pelo convite. E boa sorte aí na campanha, que por enquanto só virtual do filme, né? Mas fica o toque, até 17 de agosto, o Banco Imobiliário gratuitamente é disponível no site da embaúbafilmes.com.br. Tá certo, obrigadão. Boa noite para vocês. Se a gente desligar a câmera e fizer aqui uma conversa, sem querer e naturalmente, as pessoas atacam o mercado imobiliário. Atacam. E ninguém guarda uma obra lá da casa. Mesmo o cara que reclamou que eu vou fazer a obra no Minhocão, esse cara tá comprando apartamento em outro lugar. Ele tá... porra, todo mundo compra um apartamento ou aluga. Todo mundo fomenta o mercado imobiliário. É bem bacana, né? Essa discussão, foi quase uma discussão sobre o desenvolvimento da cidade, mesmo os rumos da cidade, né? Além de uma discussão de cinema. Eu acho que o grande trunfo do filme realmente é trazer certo humanismo para essas figuras de um mercado que para muita gente é execrável, né? Eu até perguntei ali pro Miguel no início que o filme pode ser neutro para quem não tem uma visão crítica sobre esse mercado, porque eu comecei a me questionar ali assistindo o filme, eu e a Fernanda, minha esposa, que é arquiteta e manja do assunto também, tipo, cara, quem não é de esquerda, enfim, quem não tem
quem não tá puto com o que tá acontecendo com São Paulo, com o plano diretor sendo ignorado, etc. Será que não tá achando legal pra caramba? Tudo que tá mostrando aí, o apartamento inspirado em Miami, a televisão, aquela coisa bizarríssima, né? Aquela televisão pendurada lá. Essa cena é muito boa, da televisão giratória. Acho que é a melhor cena do filme. Só que a galera não curte esses prédios, né, com muros gigantescos, e todos eles iguais, né? Se faz tanto sucesso, né, esse tipo de empreendimento, é porque, enfim, para muita gente é legal, né? Me chamou a atenção isso, por isso eu perguntei do filme ser neutro, e eu acho que isso está nos outros curtas também do Miguel, né? É exatamente isso, porque realmente, se você não tem essa visão mais de esquerda, assim, você não se incomoda, talvez até entre mais nos personagens humanos ali do que na questão realmente de pensar a questão imobiliária, de pensar o urbanismo. Eu fiquei com isso bastante na cabeça também quando estava vendo. Mas o filme ele dá várias cutucadas, né? Ele é bem irônico, ele é bem inteligente em apontar algumas coisas, mas não vai para cima, assim, no sentido de discutir por um especialista e apontar realmente de uma forma discursiva essas contradições. Ele prefere mostrar, observar, registrar umas cenas ali sem falar nada. Achei bem interessante essa opção. Eu tive mais problemas com o filme. Tem duas coisas assim que me incomodam um pouco. Primeiro é o fato de que, e aí, enfim, uma coisa, esse primeiro ponto talvez é mais pessoal, o fato de que eu não sei o que o filme traz de novo assim para um olhar. Eu confesso que eu senti falta de inaugurar novos olhares, assim, morando em 7 ou 8 apartamentos na última década em São Paulo. Essas conversas são mais ou menos as conversas que já aconteceram na rotina mesmo, e eu não vi, não me tirou muito do lugar, assim. Eu acho que é mais ou menos o padrão de comportamento mesmo dos vendedores que estão fazendo o trabalho deles, das incorporadoras que estão fazendo o trabalho delas, e do cliente que, enfim, precisa de um lugar para morar e precisa lidar com tudo isso. Eu senti falta, assim, de um tom mais crítico, assim. Eu acho que essa coisa de... Não é porque você utiliza um dispositivo de acompanhar a vida dessas pessoas, né? Isso que a gente está chamando de humanizar um pouco essas relações, que você não pode ser mais crítico, assim. Me incomodou um pouco essa neutralidade que o Lucas colocou lá na primeira pergunta, porque é claro que a questão moral não é o que importa, né? É claro que por mais que você olhe uma coisa na cidade, que você está revoltada com ela, você está olhando lá, estão construindo um viaduto em cima de um rio poluído. Você está inconformado com aquilo, só que você sabe que o cara que está lá construindo o viaduto, ele não tem um problema moral por estar fazendo aquele trabalho, né? Ele está trabalhando, afinal de contas. Eu não acho que é por isso que você não pode criticar o mundo que a gente está vivendo, assim. Eu senti falta de ser um pouco mais crítico com tudo isso, sabe? Com entender que a gente tem uma cidade que está na mão de meia dúzia de famílias aí mesmo, sabe? Eu não acho que uma crítica às empreiteiras é uma questão de ser de esquerda ou de ter uma visão mais humana. É quase uma questão de sobrevivência mesmo, assim. A gente mora num lugar que não está ligando muito para o bem-estar, para a saúde, para que você tenha lugares para encontrar seus amigos, para que você tenha motivação para ter uma vida mais saudável, escapar de problemas respiratórios, enfim, dá para entrar numa série de questões. E esses empreiteiros, esses caras, eles estão cagando para isso, a verdade é essa, assim, eles estão cagando para isso. E eu acho que, e eu senti falta disso ser um pouco mais confrontado, assim, porque, claro, quando o Miguel fala que não é que os prédios começam a subir do nada, tem toda uma cadeia acontecendo, tem toda uma coisa acontecendo. Eu acho que é interessante ir olhar essa cadeia, sabe? Quem está ganhando dinheiro com tudo isso, quantos empregos isso mexe, por que no fim das contas a questão imobiliária ela é tão fundamental na economia? Porque ela é o principal agente econômico, né? Para mim, um pouco da conclusão que o filme traz também é que é claro que, enfim, culpa todo mundo tem um pouco, mas é que nós somos meio que peões, né, desse jogo, né, dessa lógica do mercado, e que no final das contas é uma política de Estado que vai mudar isso, né? É o plano diretor, enfim, que foi feito aqui para São Paulo e não foi cumprido, né? Que vai ditar, que vai fazer com que o meu pai, enfim, os seus pais, etc., não comprem o apartamento com 5 vagas na garagem para cada um, completamente isolado do resto da cidade, porque
eu acho que, sei lá, a gente tá meio na mão, né, dos caminhos. Claro que pessoas que têm uma consciência, o que é raro, acredito, sobre os rumos do urbanismo na cidade, vão preferir comprar um apartamento X e Y no bairro tal, né? Mas, em geral, é isso. Tem a galera, os corretores trabalhando, os empreendedores que são os mais filhos da puta, né? Ganhando dinheiro pra caramba em cima dessa lógica da cidade, uma galera comprando os apartamentos, e a gente é meio peão nessa lógica. Eu acho que o filme me fez concluir isso, assim, também, de certa forma. E curioso que o Miguel falou que uma coisa que interessou ele até para talvez um filme futuro foi o marketing. E a gente vê no filme como essas empreiteiras e até os departamentos de marketing, os profissionais de Photoshop e tudo, eles acabam ditando os rumos da cidade, não só na questão de planejamento, que vai ser construído e tudo, pelo interesse especulativo, mas eles ditam o rumo estético mesmo da cidade. E, por um lado, para a gente pode parecer uma distopia em algumas cenas, e até tem isso também no no Castelo, os curtas dele, que são mais críticos. Tem um quê de São Paulo de filme de terror, uma distopia meio futurista, brega pra cacete. Ao mesmo tempo, para outros, para os clientes, é um sonho, né? Aquilo é o que o cara quis a vida inteira e batalhou para comprar. Então é complexo também, né? Não, claro que é, que eu, assim, uma coisa que me incomodou assim do filme, quando a pessoa fala, todo mundo faz parte do mercado imobiliário, porque todo mundo aluga uma casa, compra uma casa, mas, cara, isso não é muito justo essa afirmação, sabe? As pessoas não têm muito outra opção. Olha a condição de cidade que a gente vive para dizer que esse jogo é compartilhado, sabe? Até por isso o Lucas falou que a gente é peão nesse jogo, né? Então, e me incomodou um pouco pegar um pouco mais pesado nisso, porque, aí discordando com o Miguel, eu acho que a empreiteira tem que ser vilanizada sim, porque ela não tem política social, né? Ela tá pensando no bem dela. Deixa de ser uma questão só de visão de mundo, assim. O que vocês comentaram, eu acho que faz sentido. Tudo bem, a pessoa pode querer morar numa casa que tem alguma coisa, a outra quer morar numa casa que tem outra, questões individuais, mas assim, acho que não é visão de mundo saber que achar que as empreiteiras não estão nem aí para a cidade, sabe? Acho que é mais o estilo, aí é o estilo de filmagem mesmo do Miguel, que é mais sutil, né? No próprio Castelo, ele foi o curta mais bacana dos que eu assisti dele, que estão disponíveis no Vimeo, né? Ele tem alguns toques meio, né? Ele bate com luva de pelica em alguns momentos ali naquela bizarrice, que é aquele Cidade Jardim, lá na beira da Marginal Pinheiros de São Paulo. Mas é bem contemplativo, bem sutil mesmo, como em alguns momentos do Banco Imobiliário, me parece que é mais o jeito de filmar do Miguel também, né? Eu entendo ele não querer ir pra coisa do discurso, eu acho que o método do filme tá certo, assim, faz sentido. É mais talvez o que me pegou mesmo é mais uma questão de naturalizar uma coisa que é protagonista, assim, da nossa vida, né? A nossa vida podia ser muito melhor se essas empresas não tivessem tanto poder, sabe? Isso é um fato, assim, não tô querendo dizer que o empreiteiro é mau caráter, mas que ele tem carta branca pra fuder nossa vida, ele tem, né? Deu vontade de ver o filme escrachando esses caras, né? Não sei, aí é método, né? Eu fico um pouco incomodado com essa coisa de humanizar, porque o corretor lá tá fazendo o trampo dele e ele tá vestindo a camisa mesmo, porque o cara precisa pagar as contas, e se ele confia nisso, que bom que ele consegue ter uma rotina saudável, assim. Mas ele, pra mim, é muito flat, sabe? Parece que, putz, a vida é isso mesmo, cara, e cada dia vai ter mais prédio e vambora. De qualquer forma, o filme tá gratuitamente, né, disponível no site da Embaúba Filmes por 2 semanas, 13 dias. Eu não lembro de nenhum outro filme que foi lançado nesse formato aí, vocês lembram? Na Embaúba estavam para alugar, né, antes. Pois é, de 4 de agosto a 17 de agosto gratuito, a partir de 18 cai nas plataformas de VOD. Filme de 2016, bastante antigo também, né? Rodado em 2014, né? Rodado em 2014, E como o próprio diretor falou, realmente, se fosse filmar hoje, essas questões estariam muito mais presentes, eu acho, né? Essa questão humana ia ficar um pouco mais difícil de lidar. Total, né? A gente vive uma rotina hoje no país que é muito louco pensar um documentário assim de dar a cara num mundo que não é o seu, né? Ele está completamente afetado pelo que virou a discussão política hoje aí, né? 2014 acho que ainda tinha um certo otimismo do país dando certo, das pessoas pensando em comprar o próprio apartamento, e um negócio que de repente hoje já desmoronou total, né? E a gente já perde um pouco o olhar ingênuo para esse lado.
Vou começar lendo a primeira das notícias da nossa sequência aqui de novidades sobre o cinema. O longa Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda, entrou para a seleção oficial do Festival de Cinema de Toronto, no Canadá. Vai acontecer entre os dias 10 e 19 de setembro desse ano. O festival vai ficar menor esse ano, né, por conta da pandemia. Foram exibidos mais de 300 longas no ano passado e vão ser apenas 50 nesse ano, mas pelo menos vão ter algumas sessões presenciais. O festival, pelo menos por enquanto, está planejando uma edição híbrida entre digital e presencial. E esse afunilamento aí, só 50 filmes, aumenta ainda mais o mérito do Casa de Antiguidades, né? Segunda seleção para festival grande, festival importante, e ainda mais um festival que ficou pequenininho, bem mais restrito. Pois é, tá com moral aí, torcer para ele chegar ano que vem no Brasil fazendo um barulho. Cristóvão, você já está há bastante tempo trabalhando com a gente, né? Você já conhece bem a empresa. Es ist gut zu wissen, dass Sie Teil der Familie Keitz sind. Eu não entendo o que ele diz. Seguindo, tem outros brasileiros, né, para chegarem no público estrangeiro. Cidade Pássaro, do Matias Mariani, foi exibido na Mostra Panorama do Festival de Berlim, né, naquela mostra especial dedicada aos jovens talentos. E agora vai desembarcar em 190 países pela Netflix. O filme é sobre um imigrante nigeriano em São Paulo. Não está disponível para o público brasileiro, mas está chegando na Netflix para o mundo. E A Febre, da Maya Darin, premiada em Locarno, Lisboa, Mar del Plata, Chicago, Portland, também aqui nos festivais brasileiros, Brasília, Rio, Recife, vai estrear no MUBI, plataforma MUBI, também para o público estrangeiro, ainda não para o Brasil. A Febre teve naquela sessão de pré-estreias, né, do site do Itaú Cultural, a gente até comentou aqui, deve ter um mês e pouquinho isso. Me parece, né, não sei exatamente a informação, que os filmes não ainda esperam suas estreias, né, nos cinemas brasileiros do que queimar a largada e já perder a estreia no cinema para vir direto para o streaming no Brasil. Me parece uma estratégia legal aí. Lança no streaming lá fora, mas guarda ainda um pouquinho a chegada nas salas aqui no Brasil, sabe-se lá quando. A gente estava falando antes do programa que como é estranha também essa sensação, né, de ver o mundo inteiro assistindo a filmes que a gente está aguardando de forma ansiosa e por aqui ainda não vai ser possível. Você citou até algumas questões talvez ligadas ao financiamento público do filme, né, talvez exista alguma obrigação, né, do filme não poder ser lançado diretamente no streaming antes do cinema por aqui, tem também a vontade dos diretores, né? Mas de qualquer forma, seguimos aguardando essas obras. Só para complementar essa coisa do lançamento que você falou, Lucas, algumas semanas a Ancine aprovou o drive-in como janela de estreia, né? Tem a ver um pouco com isso. Os filmes que estreiam no drive-in vão contar como estreia no cinema aqui para o Brasil. E acima de tudo, é muito legal ver que existe essa curiosidade, né, sobre o que está sendo feito no Brasil no momento. Tem a retrospectiva do MUBI, tem o filme entrando no Netflix, ou seja, as pessoas estão se ligando que está acontecendo alguma coisa diferente por aqui, né? Teve uma matéria na Carreiras do Cinema, teve retrospectiva em Berlim, ou seja, o cinema brasileiro está virando uma coisa que está rolando burburinho, as pessoas comentam, falam, de repente é a nova Romênia aí, né? O novo lugar cult do cinema pode ser o Brasil. Nova Romênia, mano. E, inclusive, tem projeto novo da HBO, projeto novo brasileiro, né? Eu separei aqui, né? A HBO anunciou 6 novos projetos. Área de Serviço é uma comédia criada e escrita pelo Pedro Cardoso e pela Graziella Moreto. O Amor Segundo Buenos Aires, a partir do livro homônimo do jornalista Fernando Scheller. O Beijo Adolescente é uma série de fantasia baseada nas HQs do premiadíssimo quadrinista brasileiro, Rafael Coutinho. Essas são 3 produções que já estavam em desenvolvimento, né? 3 produtos originais de HBO que já estavam em desenvolvimento. E aí as outras 3 coproduções que foram anunciados aí, projetos já aprovados pela Ancine, o documentário Odilon, Réu de Si Mesmo, trata do sistema judiciário nacional, a partir do juiz federal Odilon de Oliveira. Essa história do Odilon, ela foi a história que inspirou o Foro Íntimo, não foi? O filme de ficção que a gente comentou um tempo atrás. Sim. Acho que sim. É o juiz que vive trancado, vive sob escolta 24 horas por dia. Pois é, tem razão.
Boa lembrança, não tinha ligado as coisas, é esse mesmo. Outra, a quinta produção, então, é a série Coisa de Menino, direção do Guto Barra e da Tatiana Isa. Fala de machismo, de masculinidade tóxica, a partir da educação mesmo, de garotos, de meninos. E uma série documental, Bobiography, bom nome, hein? A biografia do skatista Bob Burnquist, coprodução da Goma Filmes e da Vetor Filmes. Ah, achei curioso. Trocadilho é sempre bom, né, cara? Falando aí do Bob Burnquist, 6 projetos novos da HBO. E eu tinha citado aqui, só para a gente registrar, que eu vou subir um som também, do Sérgio Ricardo, né? Sérgio Ricardo morreu no finalzinho de julho, aí, 88 anos, deixou sua filmografia com Menino da Calça Branca, Esse Mundo é Meu, Juliana do Amor Perdido, A Noite do Espantalho, Pé Sem Chão, Bandeira de Retalhos, esses todos com atuação como diretor, né? E também ficou muito conhecido pela música relacionada ao cinema, né? Para quem quiser conhecer, ouvir novamente, inclusive teve um show, né, feito em 2018 no Rio de Janeiro, chamado Cinema na Música ao Vivo, com o Sérgio Ricardo tocando ali com seus filhos e mais alguns músicos, todas as suas principais criações para o cinema. Talvez a mais famosa delas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ele fez junto com o Glauber Rocha. É bem legal, esse show tá completo no YouTube, tem a playlist lá no Spotify também. É só procurar Sérgio Ricardo, Cinema na Música. E uma família que fez muito pelo cinema nacional, né? O Sérgio Ricardo, apesar do nome artístico, é irmão do Djiby Lutfi, né? Que é um dos grandes fotógrafos brasileiros, diretor de fotografia aí de vários dos grandes filmes aí do século XX no Brasil. É um dos caras que representam, né, o cinema novo, a coisa da câmera na mão e uma ideia na cabeça. Participou de vários filmes, o Djiby Lutfi. O Sérgio Ricardo se chamava João Lutfi. Pelo nome artístico, talvez muita gente não sabia que ele era irmão do Djiby. O Sérgio Ricardo ficou famoso, né, para quem, enfim, não o conhecia pela música, pela aparição no documentário Uma Noite em 67, né, de 2010, mostra ele naquela famosa cena durante o Festival da Record, ali quebrando o violão. Quanto azido, não consigo nem ouvir o som. Onde outrora foi seu campo de uma aurora. Vocês ganharam! Vocês ganharam! Mas também, como você disse, tem sua importância no cinema, as trilhas do Glauber Rocha e tal, uma perda importante. Viver lá na prisão. Se entrega, Coringa. Eu não me entrego, não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Só me entrego na morte, de parabéns na mão. Se entrega, Corisco. Eu não me entrego, não. Ai, se entrega, Corisco. Eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. Se entrega, Corisco. Eu não me entrego, não. Eu não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Só me entrego da morte de parabelo na mão. Mais notícias do cinema, Paulo Silva Júnior? Tem... O registro da Cinemateca, né, que a gente vem dando em várias semanas aí, esse assunto vai longe. A última dessa primeira semana de agosto é que a Justiça negou a liminar, que negou um pedido de uma tutela provisória, né, numa ação contra a União, né. Essa ação dizia que a União estava abandonando a Cinemateca, e aí o Ministério Público pediu uma renovação de contrato com a associação que vinha tocando a Cinemateca anteriormente até o final de 2020,
esse contrato acabou em 19. O Ministério Público pedia, renova com urgência para a Cinemateca não morrer esse ano, mas no fim das contas a Justiça negou essa liminar e disse que a gestão é mesma da União, que é uma loucura, né, cara? Porque se tinha, né, enfim, o caso é bem complexo, mas pelo menos quando eu vi esse pedido do Ministério Público, eu pensei, pô, se volta para a Associação Roquete Pinto, pelo menos os caras não vão deixar o negócio ficar às traças, né? Mas nem isso. A juíza, no caso, disse que a União comprovou que está tomando medidas de preservação, então não precisa reviver um contrato que já acabou. Essa novela do Brasil tá foda, né? Toda vez que eu acredito um pouquinho no judiciário, depois eu me sinto um idiota, ingênuo de ter pensado que numa canetada um juiz ia resolver alguma coisa, né? Às vezes a gente se ilude, acha que as coisas podem se resolver mais facilmente, mas tudo vira uma guerra ideológica nesse governo. Só para encerrar aqui, tem série estreando na TV Cultura também, né? Estreou no início da semana a série Elas, que retrata mulheres que fizeram, ainda fazem história no cinema brasileiro. Personagens aí como Ruth de Souza, Tônia Carreiro, Odete Lara, Elke Maravilha, Beth Goulart, Carla Camurati, Ana Mulher e muitas outras. Vão ser 25 episódios e no ar sempre às segundas-feiras, 19h45. Série com direção do Nelson Forstner, bem bacana aí. Boa. E o Curta aqui no Fórum, né, o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, ele acontece no mês de agosto, né, a partir do dia 20, mas a partir desse dia 6, no dia que o programa está indo ao ar aqui, nessa quinta-feira, dia 6, ele promove uma programação prévia com curtas, lives, para quem curte o festival de curtas. Vale ficar ligado aí na página da Kinofórum, nas redes sociais aí da Kinofórum, para se ligar em alguns curtas clássicos e já ficar de olho aí na programação que começa no dia 20. São os curtas de uma galera que eles chamam até da primavera do curta, né? Os grandes clássicos do curta brasileiro. Tem desde o Ilha das Flores, do Jorge Furtado, que todo mundo viu na escola, na faculdade, até coisas do Beto Brant, Carla Camurati, Laís Bodansky, Tata Amaral, uma galera bem grande aí que depois vingou muito no longa-metragem, estava começando exercitando no curta ainda. Pra gente fechar, deixar 2 recomendações aqui, rapidinho. Boca a Boca, série da Netflix, 2000 Filho, muito boa. Valeria até um programa para bater um papo mesmo. Sei que a gente não faz programa sobre séries, mas fiquei bastante feliz e surpreso com o que a produção conseguiu alcançar. É um ambiente adolescentes, né, numa cidade do interior, uma escola. Surge uma doença meio misteriosa que passa aí pela boca. Não deixa de ser muito louco, né? Ver as pessoas de máscara, coisa do tipo. É do ano passado, né? Quando a gente entrevistou o Tomás Aquino, né? O Pacote do Bacurau, ele disse que estava filmando uma série, né? Eu imagino que era essa. E o elenco de primeira, muito bom mesmo. Recomendo demais. Boca a Boca. O primeiro episódio ontem, tive que parar. Vou continuar. E até pensei em falar isso para dizer uma coisa. Quem talvez nunca embarcou muito numa série Netflix brasileira, quem talvez tenha algum preconceito, acha que o negócio não flui muito, essa eu acho que pode ser legal, porque ela tem outros elementos aí que a gente não costuma ver tanto, eu acho, nas séries brasileiras feitas pela plataforma. E fazer a referência ao nosso amigo aqui de Central Cine, Bruno Graziano. Estou assistindo Alto Posto toda terça-feira no canal Comedy Central, e muito boa a série, muito boa mesmo. Feliz aí pelo trabalho dos amigos, uma série de comédia, chama Alto Posto porque se passa ali num posto de gasolina, o dono do posto é um figurão, um ex-artista, e ele tem um jeito meio tosco ali de lidar com os funcionários, de lidar com o negócio dele, mas também um elenco muito talentoso e uma série de humor que não apela, que não vai para o escracho, mas que tem um texto legal ali e que tem uma linguagem bem contemporânea, muita coisa de celular, muita coisa, tem um falso documentário rolando ali ao mesmo tempo. Recomendo aí para quem tem TV a cabo, dar uma chance para Alto Posto. Já que você falou aí do Boca a Boca, eu fiquei surpreso porque eu vi algumas pessoas que não são muito de ver conteúdo brasileiro, não são nem tanto de séries, assim, comentando bastante, recomendando no Instagram, gente me mandou mensagem perguntando se eu tinha visto. Então é legal, né? Tá chegando numa galera que não é tão vidrada em coisa nacional. Que a gente é suspeito, né? A gente vê tudo, gosta das coisas. E já que a gente tá nesse mundo das séries,
Recomendar também do Netflix o Ninguém Tá Olhando, dirigida pelo Daniel Rezende, montador, dirigiu o Bingo também, montou Cidade de Deus. Essa também me surpreendeu, eu tive que ver recentemente agora para um curso, e achei muito divertida, bem sacada e ousada no sentido de fazer uma série de fantasia brasileira, com bastante efeito especial. Acho que vale a pena também deixar a dica. Eu só vi série gringa esses últimos dias, eu vou ficar devendo. Prometo, semana que vem eu trago uma dica. Traidor. Eu vejo um filme chinês, um brasileiro, um americano, um brasileiro, um francês, um brasileiro. Minha quarentena tá sendo assim. Pachequinho. Aliás, hoje, quarta-feira, né, o dia que a gente tá gravando, à tarde, passou no Canal Brasil pela primeira vez a versão remasterizada de Vidas Secas, um espetáculo. Trabalhei vendo a jornada de Fabiano e Sim a Vitória, 1h30 da tarde, 2h da tarde, uma sessão bem aleatória, mas tá muito bonita a nova cópia. Sensacional. Será que nós vamos viver como antes? Talvez, quer dizer. Não era Depende. bom? Talvez sim, talvez não. Talvez nós vamos encontrar um lugar melhor do que todos. Como não havemos de ser gente um dia. Gente que dorme em cama de couro. Porque havemos de ser sempre desgraçados. Fugindo no mato que nem bicho. Podemos viver como sempre. Fugindo que nem bicho.